claro, vou mudar a dinâmica então, vou deixar que eles se apresentem, tá bom? Então, vou começar com o Cícero. Então vamos lá. Meu nome é Cícero, sou economista, tenho uma empresa de consultoria na parte de finanças e estratégias empresariais. Estou aí há quase 12 anos no mercado, atuando aqui na região de Patos, né, do Alto Paranaíba, agora Noroeste. E o foco é sempre as pequenas e médias empresas, né, levar conhecimento. No foco maior é tentar gerar valor para as empresas, porque as grandes empresas estão bem formatadas, têm apoio, e quando chega nas micro e pequenas empresas, elas não têm acesso ao conhecimento, entendeu? Então, a proposta é essa, a gente levar sempre algo que gere valor para eles. Beleza, Cícero, obrigada aí pela sua participação, pela sua contribuição aqui, vai ser muito válida, com certeza. Vou deixar aí o Weber também se apresentar, falar um pouquinho do que ele faz. Isso, meu nome é Eber e eu trabalho com contabilidade, né? Sou contador já há 20 anos e o meu foco hoje de atendimento são as pequenas e médias empresas, né? Daqui de Patos e da região. Ok, obrigada, Weber, pela contribuição. E também o Márcio, do Sebrae, vou deixar ele se apresentar. Boa noite, Eduardo, Boa boa noite, noite. Cícero, boa noite, Éder, boa noite, caros telespectadores. Eu sou o Márcio, sou analista e consultor do Sebrae Minas. Eu atuo com finanças, marketing e métodos ágeis. Minha formação é em contabilidade, então sou colega de formação aí do nosso amigo Éder, né? Okay. E já atuo há 8 anos aqui no Sebrae, basicamente com atendimento de micro e pequenas empresas, né? Desde o microempreendedor individual até uma empresa de pequeno porte. E hoje eu quero trazer um pouco sobre essa visão que a gente tem dentro do Sebrae, né, do cliente que nos procura, a forma como a gente atende ele e quais que são as orientações que a gente está dando para ele nesse momento. Bacana, Márcio, muito obrigada aí pela contribuição. E eu, a Eduarda Leal, consultora da Leal e Cruz Consultoria, né, também com foco aí de pequenas e médias empresas, estou atuando aí no mercado há bastante tempo. Tem bastante cliente aqui em Patos e vou contribuir com essa live moderando aqui e mandando perguntas super difíceis que vocês também vão mandar aí no chat para nós, aí para os nossos palestrantes dessa noite, tá bom, pessoal? Já falei sobre os brindes que nós vamos sortear no finalzinho da live, né? E agora a gente vai começar com as perguntas, né? Eu havia feito a pergunta sobre o que é um plano de contingência para explicar e atualizar o pessoal aí realmente que está na live, né? Então, o que é um plano de contingência? E para que serve um plano de contingência. E depois a gente vai entrar no assunto específico, que é reduzir despesas, né? Reduzir custos. Eduardo, eu vou começar aqui. Eu vou trazer um pouco sobre a visão, sabe, de contingência mesmo. Porque o significado de contingência é algo que pode acontecer ou pode não acontecer. E quando a gente fala de plano de contingência, a gente fala justamente do cenário que a gente está passando agora no momento pandemia. Então, para que vai servir esse plano de contingência? É para esse empreendedor, esse empresário que está nos ouvindo agora, poder planejar quais são as próximas ações para a empresa dele, baseado em curto, médio e longo prazo. Ah, se o cenário mudar daqui 30 dias, o que eu vou fazer? Se o cenário mudar 60 dias, o que eu vou fazer? Então, basicamente, o plano de contingência, o meu entendimento é esse, né? Fica aí para os meus colegas também poder contribuir um pouquinho. Isso, o plano de contingência, né, é um planejamento, né, de medidas, né, que podem ser adotadas aí para ajudar a controlar alguma situação de emergência. Assim é possível minimizar, né, algum prejuízo, alguma consequência negativa, né? E também eu acho que ele pode ser utilizado aí para, pensando assim nessa época de pandemia, num planejamento de recuperação a curto, médio e longo prazo. Já foi muito bem explanado aqui, só que é algo para a gente conversar bastante, porque o empresário brasileiro, ele nunca teve essa cultura de pensar, entendeu? Então, geralmente, eles abrem um negócio na oportunidade, identifica que algo está dando certo e vai atrás, e, de repente, no meio disso, acontece uma pandemia, e aí eles ficam perdidos. E agora, o que eu faço? Então, ele não tem um plano, mas tem que cortar. Então, assim, a maioria das empresas vivem nesse impasse hoje. O que eu faço?
ela não tem dados, às vezes não tem sistema operacional, não tem o que fazer. Então, eu acredito que nós estamos aqui para tentar levar um pouco disso. Neste momento, você empresário que está em dificuldade, né? Tem empresários aí que reduziu 70% as vendas. E o que fazer? Então, nesse momento, é um momento delicado. Passamos por algo parecido por isso o ano passado, quando realmente teve a primeira onda. Então, acredito que tem muitas ideias que a gente pode passar aqui e a pessoa, quem sabe, aplicar isso no dia a dia. Cícero, eu quero até complementar um pouquinho a sua fala, porque é o seguinte, né? A gente não planejou nem para a primeira onda, e quanto menos ainda para a segunda onda. E assim, para esse empreendedor que está nos ouvindo, que está passando por essa dificuldade, eu acho que o que vai muito valer para ele nesse momento foi toda aquela experiência que ele teve no passado, né? Afinal, ele ficou lá 2 meses, 3 meses, fechado, mudando o seu modelo de negócio. Qual foi o aprendizado que ele teve nesse momento, né? Então, acho que isso é importante, essa reflexão também para ele que está aí nos ouvindo, né? Então, Márcio, eu acho interessante o seguinte, a primeira momento foi em maio de 2018, com a greve dos caminhoneiros. Parou tudo. Aí era o primeiro momento do empresário começar a entender o que seria fazer um contingenciamento. Aí viemos depois em março de 2020, e agora estamos aqui de novo. Mas é sempre hora da gente começar. Isso, obrigado, pessoal. Bom, falando em aprendizado, né? Crise é um momento difícil, ninguém quer enfrentar, mas é momento de aprendizado, né? Nós estamos aqui realmente para aprender, né? E aprender com gente muito boa naquilo que faz, tá? Então a gente vai começar a aprender a fazer esse contingenciamento, né? Esse planejamento, como o Cícero disse, né? Não é hábito do empresário brasileiro, principalmente do pequeno, trabalhar com planejamento, fazer um planejamento, né? Muito síndrome de Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar, né? E quando a gente chega num momento como esse, a gente é desafiado a mudar a rota, né? E aprender a fazer um plano, a trabalhar com um planejamento que dá muito mais tranquilidade para a gente. Nesse momento, reduzir as despesas, né, é foco. Como o Cícero disse, tem empresa aí que reduziu suas vendas, seu faturamento em 70%, né? E talvez eu ouça dizer que até mais, né? Meu marido, a gente tem uma empresa que a gente reduziu em 80%, né? E aí, reduzir despesa é o foco nesse momento. Na visão de vocês, por onde vocês começariam a fazer os cortes, né? Em áreas específicas da empresa ou seria algo de uma implantação escalonada? Eu vou começando aqui, que eu vou trazer só uma visão minha de consultor, tá? É meio que até um puxãozinho de orelha, porque é o seguinte, a gente fala muito em corte, em contingência, em cortar despesas, gastos, mas o que a gente vê muito, Eduarda e colegas, é o empresário não saber o que ele tem de despesa, o que ele tem de custo. Então eu vou além. Eu acho que o importante nesse momento é ele fazer um levantamento do que realmente é despesa, o que realmente é despesa recorrente, mensal, o que é receita que tem porventura para entrar em 30, 60, 90 dias adiante. Então eu vejo nessa questão o empresário muito mais, ele tem que se preocupar muito mais com o que está dentro da empresa dele, sabe? Primeiro levantar ali todas essas questões. Eu acho que todos os nossos colegas aí vão poder contribuir também em relação a quando se fala em corte, quais que são os melhores, mas eu acho que o importante é controlar. A partir do momento que eu tenho controle, eu consigo tomar as melhores decisões. Sim, Márcio, eu acredito que o empresário, para fazer qualquer tipo de plano, de planejamento, ele tem que conhecer a sua própria empresa, né? Separar o que é custo fixo, o que é custo variável, fazer um levantamento, e assim, não é só uma vez, né? É com recorrência, durante um tempo repetir, fazer os levantamentos, e trazendo assim para o meu lado profissional, é uma das preocupações que eu acho que o empresário tinha que ter era dentro do planejamento tributário, né? Por exemplo, o nosso escritório, ele atende 100% da nossa carteira hoje é de pequenas e médias empresas. E com o decorrer do tempo a gente vai conversar sobre isso, né? Depois que eu transformei o meu negócio em digital, o nosso escritório no modelo digital, a gente fez a entrada, né, o onboard de vários clientes novos. E a gente percebeu que a maioria dos clientes que estavam entrando no escritório estavam calculando o simples de forma errada, né? Então a gente conseguiu
fazer uma consultoria tributária nesses clientes que entraram, de forma a calcular o simples de forma correta. Porque o simples, na verdade, ele não tem nada de simples da forma de calcular ele. São vários tipos de tabela, e cada produto tem um diferente tipo de tributação. E a gente percebeu que os nossos colegas estavam calculando o simples de forma que o empresário pagasse a maior. Porque tem produtos que são tributados pelo ICMS, tem produtos que são substituição tributária, tem produtos que são monofásicos de PIS e COFINS. Então, para empresas do Simples, nós temos que investir em tecnologias de forma que a gente consiga segregar, né, as receitas, né, por produtos, né, para a gente poder calcular o Simples de forma certa e, com isso, o nosso cliente, o empresário, pague o Simples, né, numa alíquota menor, né, e correta. Então, eu vejo uma preocupação muito grande em relação a isso. Muitas empresas em Patos de Minas pagam o Simples, né, a maior, mais do que necessário. Complementando aqui, o momento que a gente está, né, a empresa tentar fazer uma redução de custo neste momento é algo assim um pouco difícil, porque tem algumas contas que você não consegue nem encontrar o fornecedor, que às vezes pode até estar fechado também. Mas uma ideia que o Márcio falou aqui, que é o principal. Primeiro é anotar. Anota quais são suas despesas. Pode ser algo tão simples, mas tão forte, mas se você pegar um papel e simplesmente anotar, você vai ter na sua frente o que você pode ligar para cortar. Agora, por que eu falo que é difícil isso? Porque em 2020, eu acompanho, né? Acompanhei várias empresas durante o período de pandemia, e, assim, o esforço é muito grande para reduzir custo fixo. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, é fixo. São contratos. Então, você tem um contrato de aluguel. No máximo que acontecia, você ligar lá e ele, às vezes, abonar 30%, no outro mês mais um pouco. Você não consegue ligar para CEMIG e falar, vamos reduzir, conta de água, se não reduz, condomínio. Se você tiver que fazer um replanejamento da sua conta de celular, telefone, internet, então são contratos e isso demora. Então, eu tenho um exemplo que é muito bom de uma empresa e, assim, o esforço que foi feito para reduzir o custo fixo foi muito grande. E, no final, não surtiu muito efeito. Então, assim, mesmo você tentando, aí você começa a ir para um lado que não é muito bom, que é cortar pessoas, né? Cortar funcionário. Isso daí é a última solução. Por quê? Porque quando você corta um funcionário, é porque você realmente não está precisando dele. Se não está precisando, é porque às vezes não está vendendo, não tem a necessidade. Então, isso daí é a pior situação. Por quê? Porque quando a gente pega a estrutura de custo de uma empresa, pode ser que às vezes o maior custo dela seja com funcionários. E você cortar isso, tem custo de rescisão, multa, né, FGTS, INSS, férias, 13º, eles podem até falar melhor do que eu aí. Então, você corta, mas no mês seguinte seu custo é dobrado porque você tem que pagar. Então, assim, é um exercício muito delicado, mas que tem que ser feito. Beleza, pessoal. Cícero, você até entrou aí na nossa próxima pergunta, né? Alguém perguntou aqui, se reduzir o quadro de pessoal em um momento de crise seria uma boa estratégia de redução de custo? Então, o Cícero aí já respondeu, né? Que tem que avaliar bastante essa questão. E aí eu vou jogar para vocês uma outra pergunta. Seria o momento de reduzir estrutura, né? Passar por um lugar menor? Então, eu tenho, de repente, uma loja no centro que eu pago aluguel. Seria talvez o momento de pensar em fazer uma mudança, que aí já é uma mudança que tem um impacto de médio prazo, não é só de curto prazo, né? Porque se a pandemia acaba daqui 2 meses, para você voltar para onde você estava, vai ser muito mais difícil, né? Mas seria interessante o empresário pensar nisso, nessa mudança de estrutura, nessa mudança de local, né, para reduzir custo. Então, eu tenho hoje uma loja no centro, eu pago R$6.000 de aluguel.
Eu vou diminuir a estrutura dessa loja, vou pegar, às vezes, um espaço aí que seja um pouco mais afastado para pagar R$2.000. Vocês acreditam que essa é uma boa estratégia, né, para o empresário, nesse momento, pensar em redução de estrutura física? A demanda dele, Eduardo, eu acho que a redução de estrutura física é assim, é igual, eu acho que o que o Cícero falou, ele trouxe muito bem. Tudo, a gente tem que pensar que um cenário ele pode ser passageiro. Então, a gente pode, daqui 15 dias, sair da onda roxa e ele necessitar daquele imóvel que ele está. E outra coisa, é bem provável que esse proprietário assinou um contrato. Como que funciona a quebra desse contrato? Às vezes, a multa que ele vai pagar por quebrar esse contrato é muito maior, né, do que ele teria de prejuízo ali, aguentando mais 15 dias dessa loja. Então, é importante ele avaliar bem as questões de logística, como que andava o faturamento dessa loja antes da pandemia, porque, teoricamente, pós-pandemia, né, pós-ondas que a gente está passando, o faturamento tende a equalizar o que era no passado. Então, assim, para ele tomar uma decisão drástica a tal ponto, ele tem que avaliar o resultado da sua empresa que ela vem de meses atrás. Não é uma decisão para ele tomar simplesmente em 15 dias e às vezes em 30 dias. A gente entende muito, né? Às vezes a gente fica muito ansioso, o momento que a gente está passando, o empresário, às vezes, que ele está com a sua empresa já fechada há 15 dias, há 30 dias em algumas cidades, ele passa por isso, mas não é uma decisão fácil de ser tomada, é uma decisão que exige muito aconselhamento técnico. A gente tem 2 profissionais, tem o Cícero, que é consultor, tem o Weber, que é contador, que falou muito bem. A gente estava falando de redução de custo, que era o tema anterior, e o Weber trouxe uma coisa muito interessante. Às vezes ele não precisa de reduzir custo, às vezes ele precisa de aconselhamento técnico para entender o que está acontecendo dentro da empresa dele, porque às vezes ele tem receita suficiente para poder bancar o custo que ele tem, tá? Então, assim, eu trago muito mais, que não é o momento de tomar uma decisão tão drástica, mas se tiver que tomar essa decisão, busque aconselhamento técnico, olhe para os seus números do passado, olhe para o retrovisor. Você vai ter muita experiência para poder entender o que você vai fazer um pouquinho mais à frente. Bacana, Márcio, obrigada. Pode falar, Ivy. Então, eu queria trazer uma reflexão. Às vezes o empresário fica muito preocupado com a estrutura e eles não estão preocupados em migrar o seu negócio para o digital. Pelo menos uma parcela, né? Não precisa ser tudo. A gente tem exemplos aqui de empresários aqui em Patos que têm uma estrutura pequena, mas eles são líderes de mercado, né? No mercado digital, no mercado livre. Né? Então, a pandemia trouxe um aprendizado, né, muito grande para a gente. A importância da gente levar parte dos nossos negócios para o modelo digital. Né? Apesar das empresas fisicamente estarem fechadas, nenhuma loja digital de produtos não essenciais ficou fechada. Né? Se você entrar hoje na Americanas, né, na Ponto Frio, na Casas Bahia, você consegue comprar qualquer tipo de produto essencial ou não essencial e receber em casa. Então, fica aqui a reflexão do empresário, né, de Patos, da nossa região, de se preocuparem, né, em evoluir e trazer seus produtos para o mercado digital. Hoje eu vi uma frase na internet muito legal, representa muito isso que você falou. Até hoje não existiu lockdown digital, né? Então, exatamente. Resume tudo que você falou. Sem dúvida. Hoje nós estamos aglomerados aqui de forma digital. Vivendo o novo normal, né? Quem não se adaptou ainda já está atrasado, né? É bacana isso que vocês falaram. Eu estou anotando aqui os insights, pessoal, para ir fazendo um resumo, porque o pessoal vai falando, né? Às vezes aí dentro do bate-papo. Então, a primeira coisa aí que os consultores apontaram, fazer o levantamento dos seus custos. Então, se você não tem isso, se você não tem uma ferramenta que te ajude, né, um sistema operacional, uma planilha de Excel, né, faça isso, nem que seja num livro caixa, uma anotação numa folha, mas faça o levantamento aí de todos os seus custos, porque para você tomar qualquer decisão sobre o seu negócio, a primeira coisa que você precisa é conhecer o seu negócio, né? Uma segunda coisa que o Márcio falou que é interessante, que é você avaliar a sua linha do tempo, como que a sua empresa vinha se comportando aí, né, antes do lockdown, no ano passado com a pandemia, como que o seu faturamento se comportou, e também contar aí com a ajuda técnica, né? Chama um profissional que entende de negócio, que vai te ajudar. Nesse momento não é um gasto, é um investimento,
né, um profissional bom aí de consultoria que entende de gestão de empresas, ele vai te ajudar, ele vai te poupar muitos desperdícios, muitas perdas, né, e vai te ajudar a melhorar também seu faturamento, a sua visão sobre o negócio. Então, quando a gente fala de consultoria, não é gasto, é investimento. Então, procure uma ajuda técnica. O próprio Sebrae, né, eu acredito que tem consultorias aí acessíveis, sei que tem gratuitas, né? Então, assim, procure o Sebrae, procure um consultor que seja da sua confiança, mas conte com a ajuda técnica de um profissional. Outra coisa que o Cícero falou, que também é importante avaliar, é vocês fazerem a relação entre o esforço que está sendo empregado naquela tomada de decisão, naquilo que vocês vão fazer, e o efeito que isso vai causar, né? Ele trouxe esse exemplo falando sobre o esforço de demitir aí os funcionários, né? Ou mesmo de mudar a estrutura. Talvez é um esforço muito grande para um efeito pequeno, tá? Então é importante aí anotar esses insights, ok? Bom, eu vou continuar aqui com as perguntas, tá? A próxima pergunta eu adoro, que é uma briga aí nas empresas entre comercial e financeiro, né? Eu tenho uma cabeça bastante comercial, minha consultoria é mais focada na área comercial, eu adoro vender, sempre gostei. E aí eu sei que vocês, principalmente o Cícero, que eu conheço assim, já há mais tempo, tem uma cabeça bem financeira, né, Cícero? E aí essa pergunta ela vai desafiar isso. As verbas destinadas para o marketing no momento de uma crise, é melhor parar tudo ou continuar com essa atividade? E se for continuar, qual a melhor opção para gerar maior resultado? Deixa eu começar essa resposta, então. Não, eu acredito o seguinte, se for investimento, tá? Ok, faça. Agora, se for simplesmente gastar, não, você vai jogar dinheiro fora. Então, hoje, você tem várias formas de você levar o seu produto ao seu cliente. Então, se você vai para o mundo online, igualzinho, né, o Márcio Weber falou, o seu custo é muito baixo, entendeu? Agora, se você for fazer um papel impresso em plena março de 2021 para entregar para as pessoas, pode ser que as pessoas não queiram nem pegar esse papel. Então, você jogou dinheiro fora. Então, eu acho que é um planejamento. Você tem hoje muitas métricas excelentes para você tomar decisão, né? Tem o custo de aquisição do cliente, né? O famoso CAC, que você pode usar para você saber o quanto que você está gastando para isso. Então, assim, eu tive uma pessoa no ramo de alimentos e a gente conversando sobre utilizar a verba nesses aplicativos, né, de entrega de comida, aqueles bônus, né? A pessoa ganha R$5, R$10, entendeu? Então, assim, nós conseguimos fazer cálculos para saber até que ponto que ele pode investir ter orçamento sobre isso, entendeu? Então, tudo é calculado. Eu acredito que, neste momento, você tirar dinheiro do seu bolso para colocar no marketing, ele tem que te dar resultado. Se for, não é momento de fazer propaganda da empresa, mostrar ela, não, é momento de realizar a venda. Aí, se for 5, 10, o valor que colocar, que tiver trazendo resultado, tem que manter. Maravilha. Márcio, que é aí das redes sociais, né? O que é que você acha aí? O gasto com impulsionamento, né? Com promoção dentro da rede social? Que tipo de benefício que isso pode trazer para o empresário? Qual que é a relação custo-benefício desse marketing comparado às demais ferramentas, né? Como o Cícero falou, um panfleto, um rádio, um outdoor? Eu vejo vantagens, Eduardo, pelo seguinte. O seu cliente, ele já está ali comprando no meio digital. Então, quando você faz o marketing digital, seja um impulsionamento, é uma forma que você tende a atrair o cliente no momento que ele está pensando em comprar, no momento da jornada principal de compra dele. E o investimento em marketing digital, normalmente, ele não é alto, né? E isso traz uma acessibilidade para a maioria das empresas. E outra coisa é o poder de mensuração. Como meu amigo Cícero falou muito bem, não basta só eu divulgar, isso tem que me trazer algum retorno. Não é só eu fazer um marketing bonitinho, um vídeo no Reels, funcionar, e aquilo tem que me trazer de alguma forma resultado para dentro da minha empresa. Então, quem se dá bem no marketing é aquela pessoa que consegue ver quanto que ela investiu e consegue mensurar de onde o cliente dela está vindo, se foi daquela ação que ela fez, e aí depende se é marketing digital ou marketing offline, se ele vem, então se eu investir, quanto que eu investi, quanto que aquilo converteu para mim de alguma forma em venda. Se está aumentando meu faturamento, sigo. Se estagnou meu faturamento,
não é um bom canal para mim fazer divulgação. E outra coisa, na maioria das vezes a gente vai e escolhe por nossa conta própria qual que é o canal melhor de divulgação. Será que não é importante a gente perguntar ao nosso cliente e até mesmo testar os principais canais? Então, assim, gente, você tem diversos meios de comunicar com o seu cliente. Normalmente, ou ele está na sua frente, ou você está entregando algum produto para ele. Então, é importante você ali, ó, identificar qual que é o mais importante para ele. É um voucher, é uma propaganda no rádio, é aquele impulsionamento que ele te viu. É isso que vai valer a pena. Escute sempre. Tenho certeza que ele vai te trazer excelentes insights. Bacana. Pessoal, vou interromper só um pouquinho aqui a nossa live para chamar a Jéssica, que é analista do Sebrae. Jéssica, você está aí já? Ó, o Cícero acabou de falar aqui no site que pode, no chat, que pode sortear uma mentoria online com ele também. Ó, show de bola. Ganhamos mais um brinde aí. Jéssica, do Sebrae, tá aí esperando a gente para acessar a sala. Vou dar um toque nela aqui. Estamos. O Geraldo colocou, acho que ela não está na sala. É, foi o Cícero que escreveu aqui que ela não Nossa. tá. Ah, entendi. Ó, vamos esperar então, Jéssica. Tá entrando? Ah, então vamos aguardar. Aí. Oi, Jéssica. Quem sabe faz ao vivo, né? Seja bem-vinda, Jéssica. Tudo bem com você? Olá, Eduarda. Olá, colegas e pessoal que nos assiste. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, seja muito bem-vinda. Bom, vou deixar o espaço aí para você falar, né? Você vai apresentar aí os produtos do Sebrae. A gente estava justamente falando sobre isso, né? Da ajuda técnica, e aí você chegou para trazer isso para nós. Fique à vontade, tá? Ah, excelente. Pessoal, eu vou pedir licença então aqui para compartilhar os meus slides, só para permitir também que o pessoal nos acompanhe aí de uma forma melhor. Eduardo, se você puder me contar se o pessoal está vendo, por gentileza? Para nós está aparecendo. Na live está com delay? Deixa eu só ver se vai chegar aqui. Tá perfeito? Então, manda ver. Excelente. Então, pessoal, hoje, nessa temática, né, do nosso plano de contingência, abordando sobre aspectos financeiros, eu vim aqui em parceria com a Cipatos, com o L, com a Unipan e também com a agência Vision, para poder apresentar quais são as soluções que hoje o Sebrae, né, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, tem para apoiar o nosso comerciante, o nosso empresário de Patos de Minas e região, que está vivendo esse momento tão desafiador. Nós nos colocamos no lugar de vocês e nós estamos aqui, de fato, para apoiá-los, e lembre-se que vocês não estão sozinhos nesse momento. Então, para isso, o Sebrae estrutura uma proposta de campanha chamada Em Frente Empreendedor. É uma campanha que deu seu início no final do ano passado, no intuito de auxiliar as empresas e mitigar os impactos causados pela pandemia. Nós sabemos que os desafios são muitos. Hoje nós discutimos uma das ferramentas, que é o plano de contingência, e nós então podemos aqui avaliar a demanda e a necessidade de se ter um planejamento coerente e também ações que vão auxiliar de fato na melhoria dos seus resultados. Nesse sentido, eu gostaria de abordar para vocês que dentre os principais desafios mapeados das micro e pequenas empresas, como melhoria da gestão financeira, e aqui entra, por exemplo, tanto adotar novas ferramentas, bem como precificação, bem como também identificar possíveis custos a serem eliminados ou até mesmo reduzidos, ou inclusive avaliar, existe um novo canal em que eu posso alavancar as minhas vendas, como o mundo digital, como foi mencionado. Nós também mapeamos esse desafio do marketing digital e vendas como um dos prioritários vivenciados hoje pelos nossos empreendedores, e também remodelagem de negócios, que está muito associado a você avaliar se o seu atual modelo de negócios, ou seja, a atual configuração do seu empreendimento, do que você entrega de valor para o seu cliente, se está também coerente com o novo perfil de consumidor. Então, esses três são os três principais desafios mapeados para esse cenário, e aqui eu trago alguns complementos que são mais específicos de cada setor, como, por exemplo, a inserção de tecnologia, a melhoria do design, seja o design em comunicação, seja um design relacionado ao espaço físico,
também a melhoria da produção e da qualidade, muito associado também a empresas que trabalham com a indústria, e sustentabilidade, então a preocupação também do impacto da nossa empresa em relação à comunidade, uma economia mais verde. Então aqui eu trago essa jornada multissetorial. E o que é muito interessante é que eu vou entrar hoje no mérito do desafio da gestão financeira. Aqui nós falamos sobre esse desafio, o quanto que de fato é muito importante você buscar uma orientação técnica, e nós aqui do Sebrae, da Cipatos, os consultores aqui presentes, estamos à sua disposição para de fato auxiliar nessa rede. Para isso, no que diz respeito à gestão financeira, hoje, o Sebrae oferta tanto soluções gratuitas, que são soluções pontuais, emergenciais, né? Você tem um problema, você precisa de uma solução imediata, então você pode nos acessar, que nós vamos marcar uma consultoria gratuita online para você. Além disso, nós temos também consultorias continuadas. O que é isso? Jéssica, para mim não soluciona apenas uma versão, uma consultoria. Eu preciso de consultorias sequenciais. Então, também nós temos essa oportunidade. Basta você acessar o QR Code aqui, selecionar Quero Falar com o Sebrae, que a gente vai apresentar para você. O que é mais interessante é que nós também subsidiamos, né, em 80% esse valor. Além disso, o Sebrae também está atuando não só com uma proposta de melhoria de custos e redução de custos, mas também com o aumento da eficiência desses empreendimentos. Para isso, nós firmamos um convênio com o Ministério da Economia e lançamos o programa Brasil Mais Produtivo. Esse programa ele tem como objetivo aumentar a eficiência das micro e pequenas empresas de comércio e serviço. Com uma estrutura de custos enxuta, também é interessante que você possa receber orientação para melhorar a eficiência desses recursos disponíveis. Tem um estudo que mostra que, atualmente, o brasileiro produz 1/4 de um americano trabalhando as mesmas horas por dia. Então, aqui trago também a oportunidade, o programa Brasil Mais Produtivo, ele tem um acompanhamento de 4 meses, personalizado e gratuito, no qual você recebe um apoio de um agente de inovação, que ele irá fazer uma jornada com você desde um diagnóstico até a apresentação de um plano de ação a ser realizado com indicadores traçados para a melhoria da sua gestão e o aumento da sua produtividade. O site para inscrição é o gov.br/Brasil Mais. E essa solução aqui para vocês está sendo ofertada em parceria com a Cipatos. Além disso, nós também temos o Sebrae Tech. Sebrae Tech é uma solução do Sebrae focada em tecnologia para ajudar você, empresário, que nesse momento está de portas fechadas, mas que precisa ir para o digital ou organizar os seus processos atuais. Então, a primeira eu trago aqui o Brasil, o Sebrae Tech, né, que tem o foco no aumento de produtividade. Então, nós temos soluções desde melhoria de processos, ao aumento de eficiência energética ou melhoria do layout produtivo, para você que tem uma indústria ou uma padaria, um restaurante, e você quer melhorar, então, o seu arranjo ali, trabalhando medidas que permitem, muitas das vezes, reduzir custos operacionais. Então, essa solução também está disponível com subsídio de 80% do Sebrae. Além disso, nós temos o Sebrae Tech Mais Digital. O Mais Digital, só para vocês entenderem, nós temos soluções desde criação de sites, que podem ser sites de landing page, sites de e-commerce, até criação de postagens para redes sociais e também consultoria. Então, imagina você contratando uma landing page por apenas R$ 396, ou 10 artes para rede social profissionais por apenas R$ 308. Além disso, nós temos o Mais Vendas. Nós falamos aqui que, além de controlar custos, é importante também vender. Por isso, nós temos as soluções que vão trabalhar desde vitrinismo, a fachada, a criação de website ou criação de e-commerce. Então, se você, empresário, também tem o interesse em criar um site, um e-commerce próprio, você também pode solicitar um diagnóstico de maturidade inicial e o Sebrae também desenvolve posteriormente o e-commerce, caso você esteja apto para ir para esse mercado digital no momento. Atualmente, nós também estamos oferecendo o curso Empretec. O Empretec, que é um curso da ONU, ministrado no Brasil pelo Sebrae, que irá trabalhar as 10 características do comportamento empreendedor. Para você que quer aproveitar esse momento para investir em autoconhecimento, para desenvolver habilidades, se tornar um gestor ainda mais eficiente em relação à sua equipe, essa é uma ótima oportunidade. E para você que está nos ouvindo e também deseja empreender,
fica essa alternativa. O curso, a princípio, está programado para o final de abril, mas as inscrições estão abertas. Em virtude da pandemia, está a avaliação se o curso será realizado pelo caráter coletivo, mas faça sua inscrição que numa próxima oportunidade o seu contato será priorizado também para realizar o nosso curso Empretec. Então, no geral, eu queria colocar o Sebrae à disposição de todos vocês, reiterar também a nossa parceria com a Cipatos. Queria também aqui parabenizar os consultores aqui presentes, Eduarda, Cícero e Eber, que também têm expertise e podem ajudar e muito aí criando essa força de apoio às micro e pequenas empresas e também médias empresas. Então, muito obrigada, pessoal. Obrigada, Jéssica, aí pela participação, né? E muito importante tudo que você falou antes de você entrar, a gente estava falando sobre essa questão da ajuda técnica, o quanto que ela é importante, né? Então, nós vemos que o Sebrae tem aí soluções bastante acessíveis, né, para os empresários nesse momento, né? E realmente uma gestão 360 aí, né? Focada em todas as áreas da organização, isso que é importante. Uma coisa está diretamente relacionada à outra, né? Tem como a gente falar de finanças sem falar de produtividade, sem falar de vendas, sem falar de nada disso. Então, dentro de uma empresa é um corpo, né? Que está em pleno funcionamento. Então, a gente precisa aí de todos os departamentos, todos os membros aí trabalhando a todo vapor. Bom, pessoal, vamos continuar. Temos mais algumas perguntinhas aqui para vocês, antes da gente passar para o nosso sorteio, para finalizar. E aí tem uma pergunta bastante interessante aqui, né, para vocês que estão aí no financeiro, mais focados no financeiro, é uma pergunta muito estratégica, acredito eu, e importante para os empresários nesse momento, que muitas vezes não sabe para onde vai, né, fica ali perdido, como diria minha avó, como cego em tiroteio. Neste momento de crise, é melhor fazer uma gestão focada no caixa ou focada no lucro da empresa? Eu acho que a primeira pergunta é o seguinte: lucro? Que lucro? Onde está isso, né, Cícero? Não, é porque é o seguinte, eu atendo empresas de todos os ramos, né? Agronegócio, comércio, indústria, serviço, tudo. Então, 2020, nem todas teve lucro, entendeu? Então, assim, você falar assim, eu vou perseguir o lucro ou caixa? Bom, primeiro, se você está perseguindo isso, é porque você teve lucro. Se você teve lucro, está sobrando caixa. Então, se você não está tendo lucro, aí você tem que se precaver com o seu caixa, porque quando você não tem lucro, quer dizer que você está gastando mais do que entrando dinheiro. Então, está saindo dinheiro do seu caixa, banco, aplicações. Então, você recompor a sua reserva, pode ser que às vezes tenha que ser através de um capital de giro, entendeu? Uma renegociação com fornecedores, você tenha que aumentar o seu prazo de pagamento, né, e tentar encurtar o seu prazo de recebimento, só que aí você vai implicar isso com o seu cliente, como que você vai querer receber antes do seu cliente. Então, na atual conjuntura, é o seguinte, o empresário não tem a reserva de emergência, ou seja, ela não tem nem o caixa, já usava o cheque especial, entendeu? Aí sim, pode ser que às vezes uma ideia boa seja ela captar algum recurso de longo prazo para ela recompor a reserva dela e não utilizar esse recurso para gastos, assim, gastos perdulários, né? Ela tem que ser muito consciente, porque senão ela queima de novo o dinheiro que ela pegou no capital de giro e depois tem que pagar um empréstimo. Então, assim, ela pode duplicar a dívida dela. Então, tem que tomar muito cuidado. Isso. Aproveitando, Cícero, só antes dos meninos entrarem, só para complementar a pergunta, depois vocês podem rebater aí com as duas perguntas, tá? A próxima pergunta é: quantos por cento da minha despesa mensal eu preciso ter no caixa como reserva de emergência? Ou quantos meses de despesa eu preciso ter guardado? Depende muito do ramo de atividade. Por exemplo, se você pega uma empresa de prestação de serviço, empresa de prestação de serviço, o custo fixo costuma ser muito alto, entendeu? Então, você vai ter uma necessidade maior do que uma empresa, às vezes um comércio.
Mas o ideal seria que você tivesse aí em torno de 30 a 45 dias de despesa, você guardar, entendeu? Então, mas vai depender muito do ciclo financeiro da empresa. Ela tem que entender o prazo médio de recebimento e o prazo médio de pagamento, porque aí ela vai conseguir ter uma métrica de saber quantos dias que ela financia o cliente ou ela é financiada. Aí ela toma a decisão dela. Então, assim, eu não gosto muito dessas métricas assim, não, o mínimo é tantos por cento. Eu acho muito delicado porque tem empresa de pequeno porte, médio porte, tem gente que já tem muito, o fluxo dela recebe antes, né, de pagar o fornecedor, então depende. Mas, assim, se a empresa tem um mês de custo fixo guardado lá, excelente, está melhor do que 90% das empresas. Isso. Até essa questão do ciclo é importante o pessoal entender, né? Porque tem empresas hoje que tem um ciclo, e às vezes trimestral de recebimento, né? Quem trabalha com o setor público sabe disso, né? Então, às vezes você presta o serviço, investe em mão de obra, você paga ali 3 meses de custo fixo e você só vai receber daqui 3 meses, né? Então, essa questão de entender qual que é o seu ciclo, né? É importantíssimo, né? O ciclo do seu giro mesmo, né? Então, isso é fundamental. Beleza, deixar Márcio e Eber entrarem aí para contribuírem também com essa pergunta. Eduardo, eu quero sair um pouquinho do tema, mas dentro do tema mesmo, porque... Vou pensar se eu deixo. Tá, qualquer coisa você me puxa para dentro do tema. Porque é o seguinte, eu até escutei muito o Cícero falando sobre a questão de captação de recursos. E aí a gente veio de um momento muito bom para o empresário em relação a crédito. A gente nunca teve tanta oferta de crédito no mercado e nunca tivemos crédito tão barato igual tivemos nesse momento. E aí eu queria até que o meu amigo Weber falasse depois, porque o que a gente viu foi o seguinte, as empresas que mais precisavam de crédito não estavam preparadas para receber crédito. E quando eu falo de não estar preparado, não é o nome sujo. Às vezes é um DRE que a pessoa não faz, sabe? É os lançamentos que o Weber faz na contabilidade dele. Isso a pessoa não entregava no tempo. E o que aconteceu? Passou essa janela. E agora o que está vindo de novo, com esse momento de pandemia, pode ser que reforma todas essas medidas novamente. Então é o seguinte, pensar no caixa claro, tem que pensar no caixa e no lucro. Mas, por exemplo, se você pensar na captação de recursos, por favor, olhe isso muito, muito mais a fundo. Porque é o seguinte, o que está acontecendo agora no nosso país? A carência venceu. Então, o empresário que não se preparou quando ele pegou o crédito barato, por mais que era barato, muito barato, agora ele vai sofrer para pagar, sabe? Então, isso me preocupa muito, as pessoas captarem recursos e às vezes elas não tiverem o uso correto desse recurso. É isso, Weber? Exatamente, Márcio. Em relação a isso que você disse, o ano passado a gente teve um exemplo muito claro. O que aconteceu com o Pronamp, que foi ofertado pelo governo federal? A oferta de crédito foi baseada no faturamento declarado lá dentro do Simples, né? E o que a gente percebeu? Muitas das empresas, né? A gente não pode falar a mentira, né? Declaram menos do que vendem lá dentro do Simples. Então a oferta de crédito foi menor. Será que o crédito que foi ofertado com um juro muito barato, né, conseguiu, né, sustentar aquela empresa nesse período de pandemia, né? E agora o governo vai ofertar o Pronamp de novo. Será que as empresas mudaram de atitude? Será que elas começaram a declarar tudo que elas vendem, todas as despesas? Né? Então isso interfere na captação de recursos. Né? Então vai interferir lá no caixa dela. A maioria das empresas, as pequenas empresas, não tem caixa de contingência, né, Cícero? Né? Muitas empresas precisavam desse crédito aí para sobreviver. Isso. E essa questão da sonegação, eu sei que quem contador enfrenta isso todo dia, né? E a gente que é consultor, que está todos os dias estamos todos os dias nas empresas, né? A gente vê muito isso. E eu falo sempre para os meus clientes que o custo da sonegação é muito controle do seu negócio na palma da sua mão. E eu falo que a conta sempre chega, né? O Pronamp foi um exemplo claro, né? De que a conta chegou, fazia as coisas certinhas para quem declarava direitinho, né? Foi um fôlego cientizar muito com isso todos os dias, porque
sempre aquela questão de dar um jeitinho, de ganhar daqui, tentar ganhar dali, mas às vezes você está tentando ganhar uma miséria, sempre que você poderia ganhar muito, tendo controle, fazendo as coisas certas, podendo dormir tranquilo, sem preocupar que está sonegando, que vai ser fiscalizado, né, que vai receber uma multa da Receita. Então, essa questão de fazer o que precisa ser, e por mais que a gente sabe, nós temos conhecimento que a carga tributária do nosso país é muito grande, é muito alta, né, mais do que a gente gostaria que fosse, né, tem um preço a sonegação, e às vezes ele acaba sendo caro demais para a empresa. Né? Então, assim, eu sei que o Weber aí, que é contador, a gente que está no dia a dia, a gente vê, mas para quem é contador, essa realidade ela é muito mais presente, né? Ela está muito mais aí no dia a dia, que o empresário ele está todos os dias tentando achar ali um jeito de fugir, se não é o caminho. Com certeza, esse não é o caminho, né? Então, assim, eu falo sempre, se a sua empresa ela não fatura o suficiente para pagar os seus impostos, você tem que rever se ela realmente é viável, né? Você tem que olhar para o seu planejamento financeiro, olhar para os seus números, né? E às vezes, ou você tem que fechar, ou você tem que remodelar ela completamente, porque a empresa precisa de ser suficiente o faturamento dela para pagar todos os impostos, né? Vamos lá. Claro, e se você for analisar, a empresa ela é um repassador de imposto, né? Porque ela é como se ela tivesse ali ao meio, ela pega aqui o valor, ela pega do contribuinte e repassa para o governo. Então, o empresário não tem que... Isso está lá na nossa formação de preço, né? Está na formação de preço. Se ele tem uma boa formação de preço, se ele tem uma boa assessoria, ele não precisa se preocupar com o imposto. Já está ali dentro da atividade dele. Já está ali dentro da precificação dele. Eu tinha um professor que ele era muito rígido, ele sempre falava, a empresa que faz contabilidade, que era da escola antiga, ele falava assim, isso retorna tudo para ela, de volta. E a gente viu isso agora com o Pronamp. A gente vê aquelas empresas que crescem, que mudam de sede. Por quê? Tem um crédito barato, às vezes, no BDMG, no BNDES, mas só tem acesso a esse crédito porque a contabilidade está em dia. Porque faz aquele jus, aquele valor que ela paga para o Weber mensal. O Weber, para aquela empresa, ele é um consultor, ele é um aconselhamento técnico, ele não é um gerador de imposto, ele não é um gerador de boleto. Então, o empresário tem que entender isso. Esse profissional que está aí na sua frente, esse profissional, esse contador que você procura, é o seu sócio ali, mas ele é o sócio que ele tem o capital intelectual dentro do seu negócio. E, às vezes, o empresário não utiliza isso. Ele tem o suporte ali, como se diz, no dia a dia, ele paga por aquilo e não utiliza. Então, se ele usar mais o contador, usar mais a contabilidade, pode ter certeza que isso terá retorno. Com certeza, a contabilidade ela é um setor da empresa, né? Só não fica lá dentro, na maioria delas, né? Quando a gente fala de pequenas e médias, mas ele é um setor da empresa e os empresários muitas vezes ignoram isso, né? Acho que vê o contador exatamente como gerador de boleto, né? Só manda boleto, né? E não aproveita uma contabilidade de maneira estratégica, né? Ok, então vamos aqui para uma pergunta. Nós temos mais duas perguntas, eu acho que eu vou deixar essa aqui para o final. Primeira, a penúltima pergunta. Como fazer a tecnologia trabalhar em prol do meu negócio? A Jéssica do Sebrae abordou aí o ponto produtividade, né? Que é muito importante. Lá no início a gente falou sobre a questão de cortar ou não custos com mão de obra. Como que a gente pode colocar a tecnologia e também como que a gente pode maximizar a nossa produtividade e trabalhar essa relação aí, custos e produtividade dentro das empresas, né? Para poder superar mais esse momento. Primeira dica, procure o Sebrae e se inscreva no Brasil Mais Produtivo. Você vai ganhar uma assessoria gratuita trabalhando focado em produtividade. Mas, brincadeiras à parte, que tem um fundo sério de verdade, é o seguinte, a gente fala no tecnologia, a pessoa tem que pensar muito em escala. E quando a gente fala em escala, ela tem que ganhar escala no atendimento, ela tem que ganhar escala na produção, e tudo isso são viés que a tecnologia pode trazer para dentro da empresa dela. Se a gente pensar no ramo de alimentação, é praticamente quase impossível de você pensar hoje em sobreviver em Patos de Minas sem pedir alimento por um aplicativo de delivery. Vocês imaginam tanto que a tecnologia conseguiu diminuir o tempo que você gasta para pedir um lanche e principalmente o tempo que o restaurante gasta para poder fazer o atendimento para você. Então, a gente pensar nessas pequenas coisas, nesses canais de venda, canal de relacionamento, que a tecnologia pode trazer e pode facilitar meu dia a dia. Vocês entenderam? Por exemplo, a questão eu gosto muito de citar delivery porque foi uma coisa que passou muito por revolução ultimamente, né? De um ano para cá, praticamente todas as empresas, aquela pessoa que fazia uma jantinha dentro de casa está no delivery, aquela grande empresa, o maior restaurante de Patos de Minas está no delivery.
Então, ele foi uma forma de inclusão digital, né, para esse ramo de alimentação. E isso facilitou, gente. Então, a gente tem que buscar ferramentas que estão disponíveis na internet, seja software de gestão dentro da sua empresa, que vai fazer você poupar tempo, vai fazer você ter relatórios mais elaborados, vai fazer você acompanhar melhor as métricas da sua empresa. Seja as ferramentas digitais de atendimento, a gente tem ferramentas de CRM hoje muito disponível e gratuita, que pode facilitar esse relacionamento, aquelas atividades que normalmente elas são corriqueiras no nosso dia a dia, você pode tudo automatizar daquela forma. Então, a tecnologia, ela está muito aliada a como que você pode trazer ela para automatizar aquelas tarefas que são repetitivas dentro do seu negócio. Ok? Vou deixar para os meus colegas contribuírem também, porque no Sebrae, pessoal, por favor, faça a inscrição do Brasil Mais Produtivo, você terá essa assessoria de forma gratuita. Heber e Cícero, querem contribuir aí nessa pergunta? Questão de produtividade, de uso da tecnologia. Está cortando um pouco. A Eduarda, para mim, está cortando aqui. Isso. Mas a parte de tecnologia é uma parte bem assim, o que eu vi acontecendo esse ano foi muito interessante, né? Esse ano, quando eu falo os últimos 12 meses. Se antes havia uma barreira muito grande da pessoa utilizar aplicativos de banco, isso acabou. Por quê? Porque não tinha mais desculpa, ela tinha que pagar uma conta, ela tinha que fazer uma movimentação, não poderia entrar no banco. Então, ela foi obrigada a entrar para o mundo virtual. Se você tinha que se alimentar, mas não tinha como, você foi obrigada a o aplicativo. Você tinha que se locomover, aplicativo, um veículo te levar. Entendeu? Então, esse momento que nós estamos vivendo muito sem pressionar, mas e faz com que as pessoas então, consultoria, nós estamos vendo que venda online, você tem que ir online. Aí, então, tá falando isso. Aí, não vai ser nada. Que ela não pode ter um produto, chegam com que ela vai falar, não, ó, venda online, eu fiz a venda, não tem produto no estoque. Então, uma coisa leva a outra. Então, assim, mas não tem como. Nós estamos aqui, né, o Geraldo está aí também, então nós 5 estamos, cada um no seu recinto, participando aqui, e pronto, vai ser assim. Tem muita função que a pessoa vai executar dentro de casa, entendeu? Não vai voltar como era antes. Então, essa pessoa vai comunicar mais, ela vai se interagir no mundo virtual. E isso vai fazer com que surjam novas oportunidades. Quem estiver adaptar, porque o mundo está indo para o digital mesmo. Não, pode complementar. Estava dentro do PicPay para a pessoa gastar lá. E o que a maioria dos negócios fizeram? Não conhecia
o PicPay naquele momento, a internet pagar lá, sabe? Comprar, às vezes, de um grande negócio. Então, por que nós, até a Cícera da Cambraia Consultoria, Eduardo Leal, Weber, por que a gente não aceita PicPay no nosso negócio? Então, a gente pensar que a tecnologia, ela vai muito mais além. Então, se eu falo hoje de pagamento eletrônico, eu tenho que ter PicPay, eu tenho que ter PagSeguro, eu tenho que ter Nubank. Enfim, a cabeça do nosso empreendedor hoje tem que estar focado 100% em inovação. Não tem como ele viver sem esse mundo. Senão, o que ele faz? Ele pega, dá o dinheiro que está aqui na frente dele para uma empresa que está lá em São Paulo, que está no Rio de Janeiro, que está no exterior, né? Então, assim, é o momento da gente ter essa atenção também, né? Sobre o quão a gente conhece essa tecnologia, o quão a gente está buscando conhecer os meios de pagamento, essa tecnologia que está impactando nosso consumidor, as pessoas que estão ao nosso redor também. Sempre que algum cliente ou algum amigo me pede uma indicação de um sistema, eu sempre tenho falado isso. Implante um sistema de ERP que seja integrado com o comércio eletrônico, com o Mercado Livre, com o seu site de vendas, que receba todas as formas possíveis de recebimento. Isso, você começar certo, isso facilita muito, né, seu crescimento escalonado. Com certeza, isso é organização, né? O Cício falando aí de barreiras, né? Eu acredito que uma das barreiras para os pequenos negócios, né, para irem para plataformas digitais, principalmente quando a gente fala de e-commerce, é organização, né? Se não tiver uma empresa organizada, é muito difícil. Né, então, assim, essa questão da organização, ela começa aqui no offline, né? Então, eu organizo primeiro no offline para depois eu ir para o online, né? E essa questão aí de ter uma RP, e aí você pega aí talvez 80% dos pequenos empresários não sabem o que é uma RP, do momento atual da empresa, um sistema bem alimentado, né? E eu trabalho com implantação de sistema nas empresas, e quando a gente vai, assim, a gente vê que essa questão é muito pontual, assim, na maioria delas. Às vezes o empresário, ele tem um sistema, mas ele não utiliza da maneira adequada, né? Ele não consegue enxergar qual que é a importância de alimentar aquele sistema diariamente. A própria equipe dele não está engajada nesse processo de alimentar o sistema, né? E isso tudo é organização. Então, não tem como você ter um e-commerce, né, que funcione bem se você não se organizar primeiro no offline. Né? Então, essa questão da organização offline é fundamental. Geraldo, eu vi aqui que a live tinha caído. Voltou? Você está aí? Voltou? Está funcionando aí? Ah, tá. Eduardo, eu queria contribuir um pouquinho. Vocês falaram Então, de marketing. Eu vou entrar lá de novo. Oi. Gente, eu estou travado, Eduardo? Vai falando aí, Márcio. Tá. Eu queria fazer uma contribuiçãozinha em relação a gente falando de tecnologia, porque hoje as principais ferramentas de marketing digital, elas estão convergendo para se transformar em um e-commerce. É só mesmo você pegar o Instagram, você está vendo que ele criou a loja ali, então a maioria dos perfis de varejo hoje tem condição de fazer uma venda dentro do Instagram. Ainda não tem como fazer o pagamento, mas em breve terá. O Instagram, o WhatsApp Business, você já tem um catálogo dentro dele, então quem tem o seu número acessa todo o seu catálogo como se fosse uma loja. O próprio Facebook, ele tem ali dentro o Marketplace que você é capaz de anunciar. Então a gente está caindo assim, que as próprias redes sociais, que eram ferramentas antigamente de relacionamento e comunicação, elas estão se transformando em ferramentas de venda, em ferramentas de e-commerce. E aí faz cada vez mais sentido eu estar por dentro dessas tecnologias, e principalmente porque se ela não tem como fazer o pagamento ali, eu tenho que entender também dos links de pagamento, das fintechs, dos meios de pagamento eletrônico, para poder atrelar a venda do Instagram ao recebimento também, tudo de forma online. Ótimo. Então, isso facilita, né? Eu acho que em muitos aspectos, né? Porque quando você fala aí dessas ferramentas, né? De rede social mesmo, você tira aí um custo de desenvolver um e-commerce, né? Então, hoje o Instagram, ele funciona realmente como uma vitrine das empresas, né? Independente se é serviço, se é
produto, a gente vai lá no Instagram, peraí, deixa eu sondar, né? Eu estava procurando uma nutricionista, eu fui no Instagram para ver como que ela vive. Então, assim, isso não é comigo ou com você, isso é com todas as pessoas, né? Hoje a gente tudo tá no digital. Então, assim, passou o tempo em que a gente ia numa loja, num consultório, né? Hoje, primeiro, a gente vai para a rede social, a gente vai para o digital para pesquisar, para depois a gente ter um contato presencial, né? Então, essa questão dessa organização aí, ela é fundamental, conhecimento, né? Habilidade para lidar com essas plataformas, isso é muito importante. Então, assim, empresário que não tem, às vezes eu falo assim para os meus clientes a importância deles aparecerem, mostrarem a cara dele na rede social, né? Eu aprendi com o Márcio aí no curso de redes sociais, e às vezes eles falam assim, mas eu tenho muita vergonha, né? Então, assim, a importância de quebrar isso, né? Porque hoje uma empresa que ainda não está no digital, né, ela não existe, né? Então, é como se ela não existisse. Então, precisa de um empresário trabalhar e quebrar essas barreiras, né? Que a gente sabe que existe, né? Mas que precisam ser quebradas aí para se adaptar a esse novo mundo aí que a gente está vivendo, né? Beleza, e aí nós vamos aqui uma pergunta antes da gente entrar no sorteio, que é bem específico, tá? Do que a gente, né, vem falando desde o início da nossa live, que é como montar o plano de contingência, né? Qual que é a planilha, onde eu consigo ajuda, qual tipo de profissional que eu procuro, tá? Então, como eu vou montar o meu plano de contingência? Eu vou começar, eu não vou falar do plano de contingência em si, porque eu acho que os meus colegas, tanto o Weber como o Cícero, eles têm muito mais bagagem e pode justamente solucionar essa dúvida do nosso cliente. Eu gostaria de, primeiramente, indicar os dois profissionais que estão aqui junto com a gente, os três, né, Eduardo, você também. Então, para mim ter um plano de contingência, o que eu preciso? Apoio técnico. Eu tenho o Cícero, que é consultor, a sua área é mais na área de mercado, Cícero? Estou fazendo propaganda sua aqui sem saber o que eu estou vendendo. Não, é atendimento à empresa mesmo. Eu não faço análise Então, financeira, assim, de aplicação, essas coisas, não. você trabalha mais com canais de vendas, no caso, né? Comercialização e marketing. Não, o meu é finanças mesmo, finanças para micro e pequenas empresas. Então, aí você imagina, você tem um Cícero, você tem o Eduardo que trabalha com mercado e vendas, você tem um contador aqui. Então, para mim fazer um plano de contingência, pessoal, que funcione, saber fazer um plano de contingência, a primeira coisa é buscar apoio técnico desses profissionais. Eu tenho que ter o tripé finanças, eu tenho que ter marketing, eu tenho que ter contabilidade, já passa de ser um tripé, né? Tem mais um aqui, eu tenho que ter pessoas também. Então, eu tenho que ter profissionais nessas áreas que possam me auxiliar a criar esse plano de contingência. Márcio, eu estou numa cidade que eu não tenho acesso a esses profissionais. Tenho certeza que o Cícero, Eduarda, o Weber, tudo tem atendimento de forma remota, que você pode ter acesso a eles hoje. Hoje você tem inúmeras bases de conhecimento. Não estou querendo chamar o empresário de preguiçoso, mas assim, gente, a gente está muito hoje no on-demand. Se eu preciso, eu estudo. Eu tenho acesso a esses profissionais hoje de forma muito fácil, de forma muito ágil. Então, em vez de eu testar, errar, busca apoio de quem já viveu, de quem faz isso no dia a dia, de quem tem expertise nisso. Pode ter certeza que a sua empresa tem muito mais chance de sucesso do que de insucesso nesse momento. Opa. Não posso deixar de esquecer de indicar também o Sebrae, né? Procura a gente também, porque senão não faz sentido eu estar lá. Fechou? Aproveitando aqui, ô Márcio, como que eu faço para adquirir aqueles 10 posts lá de fazer do Instagram, hein? Você pode entrar em contato, no site do Sebrae tem uma parte lá escrito WhatsApp do Sebrae. Você vai clicar lá no WhatsApp, ele vai abrir uma janelinha, você vai conversar com o atendente do Sebrae, ou ele já, se cair no ponto de atendimento de Patos de Minas, ele já vai fazer todo o contrato para você. Caso contrário, caia em outro ponto, porque hoje está tudo interligado, então você pode chamar no WhatsApp, às vezes uma pessoa do sul de Minas. Ela vai direcionar essa demanda para a gente e a gente vai entrar em contato com você. Cícero. Aí, Tanto com ó, você como outro profissional também que desejar os nossos trabalhos. não, aproveitando aqui. Ah,
Eu acho que eu vi numa foto, porque eu não entrei, não, porque senão vai dar microfonia. Não, mas eu quero é para mim também. Eu estou aqui como participante, mas eu quero aproveitar, ué. Ué, se a empresa tá apta a pegar esse serviço, eu vou querer também. Todas as empresas dentro do porte de atendimento do Sebrae estão aptas, né? E assim, Ótimo. gente, é subsidiado, é o que eu falo para vocês. Uhum. Quem tem acesso sabe a fonte que está aqui, por exemplo, assistindo uma live dessa, vai sair na frente com certeza, porque ela vai ter acesso ao Sebrae com 20%. Enquanto o outro que não preocupa em se capacitar, não preocupa em assistir às lives, não preocupa com as CIPATOS, ele não tem tanto acesso a isso. Então, hoje, isso é uma forma de competitividade, uma forma de diferenciação, as pessoas que buscam aconselhamento técnico. O que vocês estão fazendo aqui hoje, com certeza, vocês vão ver resultado no futuro muito breve. Isso. Eu vou aproveitar aqui, porque é o seguinte, todo mundo foi para o mundo online. Então, se você entrar aí no meu perfil lá do Instagram, né, quem estiver assistindo, é @Cícero Cambraio. Você vai entrar lá no meu perfil, vai estar lá embaixo, assim, Linktree. Linktree é um link que você vai clicar e vai te redirecionar para um banco de dados. São 4 planilhas. Eu coloco lá, tá livre para todo mundo. Quem quiser, não tem custo nenhum. Tem um lá que é só de agenda, você programa sua agenda. Eu estou vendo aqui, porque são vários, mas tem aqui, ó, planilha de fluxo de caixa para pequenas empresas. Tem um mini fluxo de caixa lá. Tem uma planilha de controle familiar, de graça, quem quiser, é só baixar a planilha e trabalhar. E eu fiz uma que é um fluxo de caixa bem simples, mensal para a empresa, entendeu? Esse daí a pessoa vai lá e joga os seus dados. Então, se você tem, igualzinho nós falamos lá no início, você anotou suas despesas, tudo que você tem de compromisso para o mês de abril, lança nessa planilha de fluxo de caixa, depois tenta lançar as suas receitas para ver se vai coincidir. Então, os momentos em que você tiver mais saídas do que entradas é porque você vai precisar de capital de giro. Isso tudo está lá de graça, entendeu? Então, existe muita solução que está disponível das pessoas, mas estão disponíveis no mundo online. Então, a gente falou isso no início, agora até o final. A pessoa que está no mundo online, ela realmente tem acesso a muito mais produtos e serviços que pode auxiliar ela. Então, como você vai fazer um plano de contingenciamento? É até difícil a gente definir um plano aqui, porque, como eu falei, tem empresas que são prestadores de serviço, pode ser uma mini padaria, então é muito complexo. Mas se você pega esses pequenos arquivos que tem lá disponível, já é um passo gigante para você, pelo menos, ter uma análise pontual da sua empresa. E, assim, é claro, todos nós aqui estamos disponíveis, nós temos as nossas redes sociais, é só entrar lá, fazer uma pergunta que nós estaremos disponíveis para responder no que for possível. E, assim, é um momento que está difícil para todo mundo. Então, se a gente, em pequenas palavras, puder ajudar um empresário, eu tenho certeza que no final vai sair todo mundo muito satisfeito disso. Com certeza. Como o Cícero falou, né, um plano de contingência, não tem como a gente especificar um plano, né? Esse é um modelo, é uma receita de bolo. É impossível a gente dar uma receita, né, para criar um plano de contingência, mas existem algumas premissas que são muito importantes. A primeira premissa, né, e a gente usa isso na consultoria, é você fazer um diagnóstico do seu negócio. E aí a gente vai para aquele primeiro ponto que o Márcio citou lá no início, né, sobre a questão de você levantar os custos. Então, você precisa olhar para o seu negócio e entender qual que é a realidade do meu negócio hoje. Quanto que eu tenho de caixa, quanto que eu tenho de custo fixo, qual que é o meu custo variável, né, por produção, qual que é a minha média de faturamento, qual que é o meu histórico de faturamento, né, como a empresa se comportou. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro passo para você, a partir daí, criar estratégias, né, para o seu negócio. Né, criar um planejamento. Se eu não sei onde eu estou, eu não consigo traçar caminho para chegar em nenhum lugar. Né? Então, assim, esse é o primeiro passo, né? E aí sim é regra para qualquer tipo de negócio, né? Diagnóstico do momento atual.
Então, a partir desse momento que você diagnosticou como a sua empresa está, qual é a realidade dela hoje, aí sim você começa a traçar a estratégia, né? Aí você tem que definir qual que é o ponto que você quer chegar, e a gente entra muito naquela questão lá de cuidar de lucro ou cuidar de caixa, né? Que o Cícero abordou na pergunta. E aí, onde você quer chegar? Qual que é o resultado que você quer ter? Em que período de tempo, tá? E quais são as estratégias que você vai utilizar para chegar nesse resultado, tá? Então, quando eu falo de planejamento, eu estou criando estratégia, e táticas são ações diárias, né, que nós vamos ter aí para poder conseguir chegar nesse resultado que a gente traçou, que a gente planejou. Pessoal, então, só para recapitular, meninos, se eu esquecer de alguma coisa, vocês podem me interromper aí, né? Nós falamos sobre levantar os custos, né? Conhecer a realidade do negócio, contar com a ajuda técnica, fazer essa análise entre esforço e efeito, né? Qual que é o resultado que o meu esforço é bacana entre investimento e gasto, quando a gente falou de marketing, né? Então, você considerar tudo aquilo que sai do bolso do seu negócio, tudo aquilo que sai do seu caixa, né? Para marketing é um investimento. E aí tem uma siglazinha que, infelizmente, os empreendedores conhecem pouco, que é o ROI, né, Cícero? Que é o retorno. Como calcular o retorno? Então, tá, eu investi R$100 aqui no Instagram. Quantos clientes isso me trouxe? O Cícero falou do CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Tá, eu investi R$100 aqui no Instagram em impulsionamento e eu tive 300 clientes, né? Então, cada cliente desse aqui me custou R$3, né? Então, o importante é você calcular isso, ter métrica, tá, gente? É importante. O Márcio falou sobre a questão do marketing de resultado, né? De você avaliar essa questão dos resultados que entra nessa questão do ROI e descobrir qual é o canal com que você conversa com o seu cliente. Então, não é sair fazendo marketing à torta direito. Faz aí, pega uma amostra de 10 clientes seus e faz aí um questionário, pergunta para ele onde ele está, se ele ouve rádio, se ele usa rede social, qual rede social que ele usa, quantos dias na semana, qual que é a frequência, para você entender onde você vai se comunicar com esse cliente, tá? Se é por WhatsApp, se é por Instagram, se é pelo Facebook, né? Porque quando a gente fala de rede social, aí a gente tem um monte de rede social, né? E cada empresa vai ter ali o seu público-alvo se comportando de uma forma diferente, né? Então, é importante avaliar isso. Falamos sobre a questão de produtividade e custo, né? Nem sempre é reduzir custo, às vezes é otimizar, né? Então, aquele funcionário que trabalha ali para você, que você paga para ele lá R$1.500, o Weber pode aí complementar para a gente. Um funcionário, vou fazer uma conta redonda aqui, Weber, para ficar mais fácil para você. Um funcionário que tem um salário de R$1.000, qual que é aí o custo médio que a gente tem com ele, além desses R$1.000 mensais? Sim, para empresas do Simples Nacional, o custo médio de um funcionário gira em torno de 60% do salário, sabe? Incluindo 13º, férias, fundo então, de ele vai me custar garantia, 1.600, né? Sim. 1.600 por mês. Uma estratégia que é interessante aí, não vai funcionar para todo tipo de empresa, tá? Mas principalmente quando a gente fala de comercial, é você medir o seu colaborador por margem de contribuição. Então, beleza, esse colaborador me custa 1.600 por mês. Quanto que ele está produzindo? Ele está compensando? Então, começar a olhar para o seu colaborador também como um capital da sua empresa, tá? Márcio, pode falar. Eu acho importante também levar em consideração o custo de formação desse profissional. Porque, assim, você substituir um profissional, você tem que entender que o próximo que entrar no lugar dele vai demorar um tempo para ficar pronto da forma como aquele executava antes. Então, você tem que levar em consideração, né, principalmente olhando para a margem de contribuição, Eduardo, igual você trouxe muito bem, a defasagem que você vai ter nesse período. Esse é justamente o custo de formação de um profissional. Isso, e aí a gente entra, né, se a gente for estender esse assunto aí, lá na gestão de pessoas, né, e dentro dos indicadores do RH, né, questão da rotatividade, quanto ela é um custo alto para a empresa, de fazer uma contratação assertiva, né, de tomar cuidado com a contratação pelo QI, fazer uma contratação realmente por competência, porque isso vai definir a produtividade desse colaborador lá na frente, né, então, assim, todas as tomadas de decisões dentro do seu negócio, elas vão contribuir, né, para a questão do lucro, para a questão do caixa, né? Então, tudo dentro da sua empresa é número. Então, tudo tem que ser milimetricamente planejado e avaliado, né? Então, se tem que deixar um insight aí para vocês, empresários, deixar de tocar as empresas com o síndrome de Zeca Pagodinho, né? De deixar a vida me levar
começar como importante dentro do seu negócio, como vai trazer de curto, médio e longo prazo, tá bom? Gente, muito obrigada pela contribuição de cada um de vocês, foi show de bola, né? Espero ter oportunidade de mais vezes a gente poder contribuir aí com a sociedade, né? Eu espero que quem está aí assistindo, né? O pessoal que está aí no chat do YouTube, no ao vivo, quiser mandar pergunta aí, alguma sugestão para o pessoal, eu estou acompanhando aqui, tá? Vocês podem mandar aí para os meninos. E aí eu vou pedir para vocês continuarem comigo, para vocês me auxiliarem no sorteio, tá? A gente tem alguns participantes e nós estamos com 13 pessoas no ao vivo, né? E a gente tem bastante brinde aí para sortear. Eu vou fazer algumas perguntas, mas vou pedir auxílio para vocês aí também, para a gente brindar esse pessoal aí que está no chat. Só esperando que tem um delay aqui. Parece que travou a live. Travou, Geraldo? Ou tá ok? Travou para mim. Tá tocando? Beleza. Então, beleza. Ó, a primeira pergunta que eu vou fazer, e aí o primeiro brinde que eu vou sortear é o que a gente ganhou aqui, que é a mentoria online com Cícero, tá? Então, mentoria online com Cícero, eu tenho certeza aí que tem gente doidinha para ganhar. E aí, quem acertar a pergunta, não vale o presidente, tá? Das patos. Quem acertar a pergunta leva a mentoria com Cícero, de 45 minutos. 45 também, Cícero? Patos. Vamos ver quem acerta essa. Travou? Então vamos lá, ó. Sorteando a mentoria online com Cícero, da Cambraia Consulting. Pessoa que acertar só não vale o presidente, viu, Barrinha? Ele falou, quantos anos... Tô brincando, Barrinha. Tá aberto aí para todo mundo. Quantos anos tem a Cipatos? Vamos ver quem vai acertar essa. Vai ganhar uma mentoria aí com Cícero. Para já criar o plano de contingência, a oportunidade aí. Ó, o Danilo falou, excelente conteúdo, parabéns a todos os envolvidos. Show, Danilo, obrigada. O Augusto, gostei também. E eu acho que ninguém sabe quantos anos que tem a Cipatos, viu, gente? O povo tá fraco. Ok, hoje eu vou fazer próximo. Próximo sorteio vai ser o sorteio de um exame admissional na clínica Protection, da Medicina do Trabalho. Enquanto alguém responde aí no chat, para a gente não atrasar muito, tá? Um exame admissional na clínica Protection. Cícero, fala uma letra para mim. Qualquer letra. Meu microfone estava desligado. Letra I. Letra I? Vamos ver, a primeira pessoa que tiver comentado aqui que o nome começa com a letra I vai ganhar o exame admissional. Possível, não tem ninguém com I, Cícero. Fala outra. C de Cícero. C de Cícero. Foi a Cíntia Moraes. Então, a Cíntia ganhou aí um exame admissional lá com a Protection. Agora eu vou sortear as duas cervejas. Deixa eu ver se alguém respondeu a Cipá. Nossa. 64 anos. Tá certo? Geraldo Tinoco chutou. Tá certo, Cícero? Cícero foi presidente, ele sabe contar para nós. Você estava na época, nos 60 anos, era você que era o presidente? A revista foi feita com Danilo. Então, eu acredito Danilo. que é isso mesmo, 64 anos. 64? Viu? Aí, ó, 64, o pessoal confirmou, ó. 64 aí, anos.
64 anos. Ó. Então, foi o Geraldo Tinoco que respondeu primeiro. Vou passar? Então, vamos. É minha tia. A tia? Oi, tia. Ó, então, a Marli Cambraia ganhou aí uma consultoria com o Cícero, tá? Aí, ó. Depois vai passar, mas Marli acabou de ganhar a consultoria com o Cícero, a mentoria com o Cícero, tá? Acertou, maravilhoso. Beleza. A Cíntia ganhou o exame admissional e agora a gente vai para a cerveja. Márcio, fala uma letra. Letra E. Então, vamos achar aqui quem que é o primeiro com a letra E que comentou aqui no chat. Peraí. Ah, não vale, sou eu. Pode falar outra. Vai, se você quiser me passar o prêmio, eu aceito. Pode ser letra M. Letra M. M de Márcio. M. M de Márcio? Então, vamos ver quem foi o primeiro comentário. Letra M. Tem Marli Cambraia. Aí, ó, Marli ganhou a cerveja também, viu, Marli? Você tá sortuda, menina. Foi a primeira pessoa com a letra M aqui a comentar Marli, no como chat. você ganhou 2 prêmios, eu acho que você pode passar um para nós aqui, viu? Brincadeira. É verdade. A Laila tá aqui falando, não, eu queria ganhar a mentoria com o Cícero. Aí, ó, quem sabe o Cícero não dá outra, né? Ah, o Cícero sorteia de novo, ela disse. Então, vamos sortear o Cícero de novo. Então, a Marli ficou com as cervejas, tá? Só depois do lockdown, viu, Marli? Você vai poder tomar essa breja aí, tá bom? É só entrar em contato com o pessoal lá da Cipatos, que eles vão liberar os vouchers lá para você, tá? O exame foi a Cíntia, viu, Cíntia? É só você entrar em contato também lá com o pessoal da Cipatos, que eles vão te passar todas as informações lá de como que vai funcionar, tá? Agora eu vou sortear uma mentoria com a Ana Paula Palato, da Palato Negócios, tá? São 2 mentorias, nós vamos sortear as 2, uma seguida da outra. Éber, fala uma letra aí para nós. Letra G. Letra G, vamos ver quem que é a primeira pessoa aqui com a letra G que comentou. Não, mas outra. Letra A. Letra A, Augusto Antônio. Então, o Augusto ganhou uma mentoria aí com a Ana Paula Palato, viu, Augusto? O Augusto Antônio é o Augusto da escola? Esqueci o nome da escola. Augusto da diretoria? Deve ser, né? Então, o Augusto ganhou uma mentoria aí com a Ana Paula, tá bom, Augusto? Procurar o pessoal aí da Cipatos, tá? Ó, primeira pessoa aqui que comentar, tem algum aniversário de março aí? Comentar no chat, o primeiro que comentar e depois provar que é aniversariante de março, né, vai ganhar outra mentoria com a Ana Paula. É o Augusto do Instituto Máximo mesmo. A Marli disse que o Vilmar agradece a cerveja. Ela não bebe, Cícero? Ela não, mas o tio Vilmar bebe. Por L mais 10. Então, o Vilmar vai ficar feliz aí com a cerveja da Nantra. É Nantra que fala, gente? Eu falei certo? Isso, certinho, não. Produzida aqui em Patos. É bacana, eu conheço o espaço deles ali, né? Tem que prestigiar aí, gente, o comércio local, né? Vamos ver quem são os aniversariantes de março aqui. O delay da live demora até que entra. Gente, nenhum aniversariante de março? Vai funcionar melhor, né? Então vamos lá, vou voltar no Cícero de novo. Cícero, fala mais uma letra para nós, que ainda não foi. Uma letra? É. Vamos começar com a letra A. Provavelmente Já tem foi, alguém ué. aí. Já foi o Augusto.
Ah, já foi. Não, Já então foi. vamos mais lá para o final. Letra P. Letra P. Então, vamos ver a primeira pessoa aqui com a letra P. Também não tem. Fala outro. R. Letra R. Rafael, foi o primeiro comentário. Rafael Carvalho. Rafael Carvalho ganhou uma mentoria aí com a Ana Paula Palato. Muito bom, Rafael. O Barrinha está lembrando aqui no chat que hoje, a título de curiosidade, é o aniversário do Falcão, né? O Falcão não está na live, né? Ei, Falcão. Parabéns aí para o Falcão, né? Muitas felicidades para ele. E sucesso aí nessa empreitada para nos conduzir aí, né? Vamos lá, Márcio, mais uma letra. Agora a gente vai sortear mais uma da clínica Protection Medicina do Trabalho. D de dado. D de dado. Vamos olhar aqui no chat. Primeira pessoa com a letra D. Danilo Borges. Então, Danilo Borges ganhou em um exame admissional. E aí, é só entrar em contato lá na Cipatos. Ok. Beleza. Então, ó, já sorteamos 2 mentorias, né? O Augusto Antônio levou uma, o Rafael Carvalho levou outra, a Marli levou a cerveja e agora a gente vai sortear de novo a do Cícero. Éber, fala uma letra para nós. Letra B, já foi? Letra B? Sim. Deixa eu ver, não foi. Mas não tem. Letra C? Letra C. Você já foi. F. Letra F. Rafael João José. Não tem. Letra I, já foi? Letra I também não tem. N de nariz? N eu sei que tem. Então, vamos lá. N foi a Nayara Marra. Eu acho que é colega do Márcio aí de Sebrae, a Nayara, Ok. né? Isso, Então, né, a colega? Nayara Marra ganhou a consultoria aí com o Cícero, ok? Então, Nayara, entrar em contato aí com a Cipatos, tá? Ou com você mesmo, Cícero, ou com a Cipatos? Bom, vamos deixar o vínculo com a Cipatos, Cipatos, né? Melhor. Isso. porque amanhã nós vamos ter outras lives aí. Deixa o vínculo tudo lá com eles. Beleza. Pessoal, então a gente terminou. Muito obrigado vocês, tá? Foi muito bacana. Obrigado ao pessoal aí que esteve com a gente, que acompanhou, tá bom? O Vinícius está aqui falando, BBB de Barrinha. Vinícius, o seu tá com B aí, viu? Pessoal que acompanhou, muito obrigado. Lembrando, pessoal, que amanhã, né, nós teremos live a semana toda, amanhã falando de finanças, tá? Então não percam a oportunidade de aprender, como o Márcio mesmo citou, né? Ferramenta aí gratuita para todos vocês, oportunidade de aprendizado, de ir atrás, vantagem competitiva, né? Para quem está aqui bem, anotou aí os insights de vocês e até mais. Obrigado e boa noite. Boa noite. Até mais, pessoal. Obrigado, boa noite. Boa noite. Eu não sei se tem mais gente aí ativa aí, mas eu acho que a gente tinha que criar uma sala lá no Clubhouse e manter ela ativa, entendeu? Bacana. 2 vezes na Bacana. semana, vai lá, todo mundo para o Clubhouse,